De volta ao De Leste a Oeste, nós vamos trazer então uma série de postagens do representante de comércio dos Estados Unidos, o USTR, sigla conhecida agora para os brasileiros, com todas as recomendações de tarifas e as razões por trás dessas tarifas. Vamos a um importante fio e trazer tudo bem explicado para vocês, e começa exatamente com essa postagem que diz o seguinte: há décadas, atos, políticas e práticas injustificáveis do Brasil prejudicam o comércio dos Estados Unidos, inclusive ao conferir vantagens desleais aos produtos brasileiros em relação aos seus concorrentes americanos e ao restringir o acesso a um dos principais mercados de exportação do mundo. Por exemplo, desmatamento ilegal. As práticas de desmatamento do Brasil dificultam a concorrência leal da indústria madeireira dos Estados Unidos nos mercados globais. Um índice alarmante de 91% do desmatamento na Amazônia entre 2023 e 2024 decorreu da extração ilegal de madeira. Produtos de madeira de origem ilegal contribuem para a distorção dos preços globais, resultando na desvalorização dos produtos de madeira dos Estados Unidos. Estima-se que a madeira de origem ilegal reduza os preços da madeira de origem legal entre 7% e 16%. Há também evidências de que algumas esferas subnacionais do governo brasileiro estão tomando medidas para eliminar ou reduzir incentivos fiscais, bem como outros incentivos dos setores público e privado destinados a desestimular o desmatamento. E ele segue. Comércio digital. Os tribunais brasileiros emitiram ordens secretas ordenando que empresas de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo X, Meta e Google, removam determinados conteúdos políticos, suspendam contas pertencentes a residentes nos Estados Unidos e proíbam as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários de perfis. Para garantir a conformidade, os tribunais brasileiros também sujeitaram as empresas de tecnologia dos Estados Unidos a multas diárias por não conformidade ou exigiram que cessassem as operações no Brasil. É importante esse fio, mas nós vamos seguir porque aqui fica tudo muito explicado para vocês o que está de fato nesse relatório da seção 301, então vamos para o próximo post. Tarifas preferenciais injustas. O Brasil concede tratamento preferencial em mais de 1.000 linhas tarifárias para o México e em centenas de linhas tarifárias para a Índia, com alíquota entre 10% e 100% inferiores às aplicadas às exportações dos Estados Unidos nesses mesmos setores. Seguimos. Aplicação da legislação anticorrupção. A corrupção no Brasil não é novidade, mas com suas ações recentes o país se afastou ainda mais das normas globais de combate ao suborno e à corrupção. No ano passado, o Brasil obteve apenas 35 de 100 pontos no Índice de Percepção da Corrupção, o IPC da Transparência Internacional. Diante do envolvimento de empresas brasileiras em alguns dos maiores casos de corrupção do mundo na última década, a OCDE manifestou preocupação com a incapacidade do Brasil de alcançar um nível sustentável de aplicação da lei contra o suborno de agentes públicos estrangeiros que seja compatível com o seu perfil econômico. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque só até aqui tem muito para a gente digerir. Meu Deus! Ou seja, quem fala que a seção 301, como o Ivan colocou, como o Lula espalha, é só o PIX, eles querem acabar com o PIX, mas essa investigação que durou praticamente um ano
ela é muito detalhada e o relatório é impressionante. São páginas e páginas dizendo exatamente por que as tarifas estão sendo aplicadas ao Brasil em cada setor. Flávio. Como eu estava comentando, quando você lê esse tipo de documento, você fica impressionado comparado aos documentos jurídicos do Brasil. Porque apesar de ser muito detalhado, ele é extremamente objetivo, sabe? Não tem aquela linguagem polada, não tem juridiquês, não tem Verdade. nada. Simplesmente, fazendo isso por causa disso. Mas a dúvida, então, tá lá, tudo discriminado, uma lei detalhada, entendeu? E a gente vai percebendo o que está acontecendo. Essa questão das redes sociais, inclusive no sentido político, eleitoral aqui para o Brasil, porque a gente sabe que aí não foi exatamente o governo brasileiro, e eles citam isso. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele pediu censura constante. Uma coisa é você censurar a sua própria população, outra coisa é você censurar quem tenha visto americano, quem é cidadão americano, é a coisa mais divertida, né? Censurar o Elon Musk. A gente sabe, né? O Elon Musk prometeu que teria retorno, depois ele nunca mais falou sobre Brasil desde então, fez só um único tweet rapidinho, mas a gente tá vendo que a coisa começa a andar por lá. Obviamente, justiça é sempre lenta. Uma coisa que aconteceu agora, daqui a 2 anos ela vai ter assim a primeira, o comecinho, né, da consequência. Agora, isso aí é importante para nós lembrarmos que o Brasil, né, os Estados Unidos, implementou aqui a Lei Magnitsky em relação ao senhor Alexandre de Moraes e depois retirou. Todo mundo sabe que isso aconteceu por causa de um acordo. Qual seria esse acordo? Ninguém sabe de verdade, tá? É só especulação nossa. Mas que fica muito meio na cara aí que teve algum acordo comercial, barra político, barra censura, né? A gente sabe que era o grande tema, e isso fica na cara e agora estão colocando o dedo na ferida. Bom, vamos seguir ainda porque os posts continuaram para explicar para a população, não apenas brasileira, mas americana, o que está acontecendo e o que está por trás desse tarifaço ao Brasil. Eles continuam. A proteção da propriedade intelectual. Desde 2007, o Brasil figura na Watch List, ou seja, a lista de vigilância do relatório especial 301 do USTR, que identifica países que negam proteção adequada e eficaz à propriedade intelectual ou acesso justo e equitativo ao mercado a cidadãos e empresas dos Estados Unidos que dependem da propriedade intelectual. No próximo post, eles explicam acesso ao mercado de etanol. O Brasil deixou de aplicar o tratamento tarifário anteriormente equilibrado ao etanol dos Estados Unidos e não concedeu reciprocidade às tarifas preferenciais dos Estados Unidos para o etanol brasileiro. Como resultado, o Brasil mantém um acesso significativo ao mercado norte-americano de etanol, mas as importações de etanol dos Estados Unidos pelo Brasil registraram queda geral desde que o país restabeleceu a tarifa sobre o produto. Em 2025, as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil totalizaram 96 milhões de dólares, uma redução de 87% em relação ao pico de 761 milhões de dólares registrados em 2018. Deixa eu jogar para o Bernardo para a gente rodar mais esses 2 posts, porque, eu repito, por mais que discordemos de alguns pontos, eles não escondem nada. Ana, esse pode ser uma espécie de um diagnóstico atual do Brasil, né? Feito por alguém de fora, né? Eu sou formado na área de administração, economia internacional, fiz FGV, toda essa área. Uma das coisas que a gente mais aprende é a seguinte: se você quiser consertar a sua empresa, nada melhor do que alguém de fora, o chamado consultor, que não seja uma parte imiscuída no problema e que venha de fora e consiga ter um olhar frio e olhar, às vezes, aquilo que você, com o seu olhar viciado e habituado ao cotidiano, não consegue ver, né? Não digo que esse seja o caso do Brasil, que a gente não quer ver, não consegue ver, mas muitas vezes não quer ver e admitir, principalmente por conta
do envolvimento da própria máquina nesses problemas, né? Então a gente tem uma espécie de um diagnóstico. Primeiro, desmatamento, que era uma das grandes críticas que o mundo inteiro fazia ao Brasil na época do governo Bolsonaro, até do Temer, né? Teve aquela história da girafa da Amazônia, e simplesmente esse assunto parou. O Leonardo DiCaprio, o Incrível Hulk, etc., todos eles morreram nesse assunto, ninguém se fala mais, mas não é só o problema do desmatamento, mas é o desmatamento causado por extração ilegal de madeira que está afetando o preço global da madeira no mundo, inclusive dos Estados Unidos. Ou seja, está diminuindo o preço ali, ele foi em torno de 7% a 10%, ou seja, está afetando muito. Ou seja, o produtor que faz todo o trabalho direitinho, planta madeira, extrai a madeira, vende a madeira certificada, etc. e tal, está sendo prejudicado pelo tráfico ilegal, extração ilegal de madeira aqui no Brasil. Depois o problema da censura, bom, que nós já falamos bastante, fala-se muito nisso, mas agora nós temos assim, um atestado público feito por uma instituição formal nos Estados Unidos de que o Brasil é um país censor, né, pelo menos as instâncias superiores. A questão da preferência do México, mas esse negócio da corrupção também é sistêmico. Veja, nesses últimos anos, o que nós não vimos de escândalo Master do INSS e tantos outros, inclusive, essa semana teve operação aqui na minha cidade, no Brasil inteiro, para pegar o pessoal envolvido no esquema do INSS e tantos outros que não param de aparecer. Inclusive, só para ter um dado interessante, os Estados Unidos têm mais do que o dobro do Brasil nos índices de percepção de corrupção. Né? Os Estados Unidos está em torno de 65, o Brasil está em 30 e poucos. Né? Então, os Estados Unidos, mesmo sendo um país ainda muito mais rico, com muito mais problemas para resolver nesse ponto da complexa economia, eles estão muito melhor do que nós em termos de corrupção. Agora, o que me chamou a atenção, Ana, foi nesse ponto do etanol. Eu fiquei olhando aquilo e falei assim, gente, será que as pessoas estão fazendo um cálculo do tamanho do rombo que os Estados Unidos teve por conta da não importação e da taxação que o Brasil faz com o etanol americano? Ana, ele fala ali de um prejuízo de mais ou menos 700 milhões de dólares. 700 milhões. Isso são quase 4 bilhões de reais apenas de prejuízo do governo americano, de 2018 para, acho que se eu não me engano, 2024 ou 2025. Né? Então, você tem aí, se eu não me falho a memória, mais ou menos o que os Estados Unidos investiu nesse período do Irã. Se eu não me engano, foi mais ou menos isso. Tá? Eu não sei exatamente a conta, mas eu estava vendo por cima. É um valor altíssimo que os Estados Unidos deixou de ganhar por conta dessa péssima administração, que é claro que o Lula está fazendo isso por questões econômicas. A gente já disse isso e vamos repetir. O sonho desse governo é romper definitivamente com os Estados Unidos para poder aproximar-se da China, mas ele está enganado achando que a China vai receber de braços abertos. Se ele pensa que os Estados Unidos estão sendo duros com ele não faz ideia, e nós já falamos muito aqui, do que a China é capaz de fazer com seus parceiros comerciais, como o fez agora com todo o silêncio da mídia complacente, taxando as carnes brasileiras em 55%, coisa que os americanos não fizeram, eles isentaram a carne brasileira de impostos, de taxas nessa seção 301 de agora. Mas a China, que é a queridinha da mídia e parceira de tantas, né, foi poupada de todas as críticas. Então foram 7 pontos que são o diagnóstico do Brasil atual para que qualquer um que tem olhos consiga ver. Eu acho que vale a pena repetir esse dado, Bernardo. Em 2025, as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil foram de 96 milhões de dólares. Uma redução de 87% em relação ao pico, que foi em 2018, que chegou a 761 milhões de dólares. Eles falam tanto falei, essa palavra reciprocidade, né? Reciprocidade, mas uma queda de 87% é muita coisa. É muita coisa. Deixa eu colocar mais um ponto, então, nesse fio da USTR para jogar para o Ivan, porque é claro que eles colocaram serviços de pagamento eletrônico. Em novembro de 2020, o Banco Central do Brasil instituiu o sistema de pagamentos instantâneos PIX e tem atuado como regulador para prejudicar prestadores de serviços de pagamento eletrônico dos Estados Unidos e favorecer o PIX, seu campeão nacional.
o Banco Central do Brasil incentiva o uso do Pix em detrimento de outros serviços ao determinar que as instituições participantes ofereçam o Pix gratuitamente a pessoas físicas e ao limitar as tarifas que essas instituições podem cobrar de empresas por transações via Pix. Eu vou colocar ainda mais um pontinho para o Ivan, porque não parou por aí não. O responsável pelo USTR, o Jameson Greer, ele disse em entrevista que os atos, políticas e práticas do Brasil prejudicaram a competitividade de agricultores, trabalhadores, inovadores e empresas dos Estados Unidos. Vamos ver. But again, I just want to emphasize these are unfair trading practices that Brazil has had in place against American exporters and workers for many years. The president is trying to resolve these, and we're doing it by negotiation, where we need to use leverage of tariffs. That's what we're allowed to do with Section 301. We'll do that where it's necessary. Jameson Greer disse também que o governo Trump está reformulando a ordem do comércio global para proteger a produção doméstica, resguardar as cadeias de suprimentos americanas de ameaças estrangeiras e mostra o que mostramos no primeiro bloco, que as últimas decisões tarifárias também foram incorporadas por outras administrações, inclusive a de Joe Biden. Vamos ver. And if you just look at the precedent, in the first term, President Trump put a lot of tariffs on China. He redid NAFTA, and a lot of people thought, oh, the Biden folks are going to, get rid of all that. It didn't happen at all. They kept those tariffs on China, expanded some. They kept USMCA. There's a through line between what was done in the first term, the Biden administration, and now, we're increasing tariff barriers to protect domestic production. We're redoing our trade agreements. That is the trend across administrations, across parties. With trade, it means that I'm looking through trade with a domestic economic lens rather than a foreign policy lens, right? There's an instinct in the foreign policy blob or others to think of trade as a foreign policy matter, and while it implicates that, we're worried about the domestic economics of the whole thing, making sure we have manufacturing, making sure we can export our agricultural goods, so we're focused on the domestic effects more than anything. Bom, Ivan, tá aí o Jameson Greer falando exatamente aquilo que eu acho que, se eu não me engano, foi em novembro que nós falamos da doutrina Monroe. Falamos antes de ser modinha. E agora, em julho de 2026, todas as pecinhas desse quebra-cabeça estão diante dos nossos olhos. Pois é, Ana. Bom, desses últimos pontos que você trouxe, a questão do Pix, a gente já se aprofundou aqui, né? E eu quero pegar o que ele disse ali, da maneira que o Brasil conduziu, né, os comércios, as práticas, políticas, enfim. Ana, a gente precisa olhar seriamente aqui, organizar, começar a fazer essa autópsia. O problema está no Brasil, não está nos Estados Unidos. Cedo ou tarde, algum presidente americano teria que mexer nessa questão. Tinha que ser o navio quebra-gelo Donald Trump, com sua equipe, né, decimida para fazer esse trabalho. E eu vou voltar um pouco na história. Ana, você gosta, né, das conexões. Nós estamos nessa situação porque o Brasil é um dos países mais difíceis de se fazer comércio no mundo. É um dos países assim, que tem uma política de proteção do próprio mercado, do próprio comércio muito fechada. O que nós temos aqui é o getonismo. A gente precisa mexer nessa questão, não tem como esconder. O Brasil chegou nesse ponto que chegou hoje porque começou lá atrás, essa herança getulista que vem passando de geração em geração. Eu sei, enfim, é um assunto delicado, que algumas pessoas gostariam de não tocar, mas ou a gente mexe nisso, e talvez agora, a sessão 301, tudo isso que está acontecendo seja, de fato, o momento certo para a gente abrir esse debate, e ou o Brasil se abre, de fato, para o comércio mundial. Hoje foi os Estados Unidos, amanhã vai ser outro país que vai aplicar a seção 301, sei lá, da Polônia em relação ao Brasil, vai dizer, peraí, não está correto que a nossa relação, repito, não são números, é questão de ética, é questão de moral, é questão de você confiar no seu parceiro comercial. Eu pergunto hoje, alguém confia no Brasil, né, neste Brasil apresentado pelo relatório da seção 301 para investir, para manter relações comerciais? Não. O Brasil tem uma grande arma geopolítica na mão, que é o agronegócio,
não é organizado, a gente sabe que setores do agro não dialogam entre si. Você imagina o agronegócio brasileiro na mão do Japão, o que ia ser? Sim, você coloca, né, a capacidade japonesa de administrar o negócio na mão do japonês. Ia ser o que é para o mundo árabe o petróleo. Então, Ana, eu acho que eu lanço essa provocação. Eu acho que a seção 301 ela serve para isso também, para a gente abrir esse debate. Que país que nós vamos deixar daqui para frente? Ainda com essa herança getulista ou vamos, de fato, se abrir para o mercado mundial, Ana? E claro que não faltou ele, o secretário de Estado Marco Rubio. Ele também fez questão de postar sobre as tarifas e acrescentou o descontentamento com o Brasil de Luiz Inácio. Então ele foi até o X e postou o seguinte: hoje o presidente Trump instruiu o USTR a impor uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Que não haja dúvidas sobre o motivo. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são prejudiciais tanto para os americanos quanto para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego acima da realização de um acordo em prol do bem-estar do povo brasileiro. E essas tarifas são o preço a pagar por isso. Rapazes, acho que fizemos o VAR aqui da sessão 301. Vocês concordam? Um tweet para cada, para a gente seguir na nossa pauta. Bernardo? Ana, se me permite um tweet um pouquinho mais longo, mas só para dar alguns exemplos de outras aplicações da sessão 301. No Japão, nos anos 80, por causa do mercado de automóveis. Na China, em 2018, por conta principalmente do roubo de propriedade intelectual e de prática de dumping. Na União Europeia, por causa dos subsídios de indústria de aviões. Na Índia, por causa do roubo também de propriedade intelectual e discriminação de produtos americanos. E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil, em 1980, já tomou a sessão 301 uma vez por causa do surgimento do computador, em que o Brasil começou a fazer barreiras tarifárias proibindo a importação de computadores, softwares estrangeiros e componentes de computadores de fora do Brasil, porque ele queria apostar na sua indústria nacional, que é exatamente a herança... Getulismo. Aí o getulismo. Getulismo, varguismo, chama o que quiser. De que falou o Ivan. E aí eles acusaram o Brasil de fechar o mercado de modo discriminatório, prejudicando empresas. Olha só que eles não deixavam entrar. IBM, Apple, Intel e outras, né? Eles fecharam, não, porque nós vamos fazer algo melhor, igual os satélites que o Lula queria lançar. Inclusive a propriedade intelectual e patentes do campo de farmácia, porque o Brasil não reconhecia patentes farmacêuticas e químicos, apenas os processos que os produziam, mas não o produto final. E aí, então, isso permitia cópia legal aqui no Brasil dos produtos de fora, obviamente criando uma concorrência desleal. Então, não é de hoje que o Brasil está nessa merreca. Espero que isso sirva para botar a mão na consciência dos nossos congressistas e fazer a coisa direito e abrir finalmente a nossa economia, porque o Brasil, como disse o Ivan, tem um potencial maravilhoso em diversos aspectos. A prova disso é que, por tão ruim que o Brasil está, a gente ainda continua vivendo e crescendo, ainda que de maneira modesta. Bom, acho que o Bernardo resumiu, né? O nosso VAR. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.